Numa atmosfera carregada de mistério e antiguidade, damos as boas-vindas aos apreciadores do canal Ao Rei. Preparai-vos para uma imersão nos enigmas que envolvem Judas Iscariotes. Hoje, desvendaremos camadas ocultas e verdades entrelaçadas nas páginas sagradas. Embarque nesta jornada, onde não apenas revelações históricas, mas também reflexões profundas aguardam. Curiosos sobre os segredos por trás do traidor de Cristo? Estejam atentos, pois desafiaremos percepções com nuances surpreendentes. No canal Ao Rei, mergulhamos não só nas palavras, mas nas entrelinhas, desvendando o inexplorado. Aventure-se, pois, num convite à compreensão dos mistérios de Judas Iscariotes. Quem foi Judas Iscariotes? Numa jornada através dos pergaminhos da história, adentramos o intrigante universo de Judas Iscariotes. Este apóstolo, entre sombras e luz, desafia nossa compreensão. Judas, não apenas uma peça no mosaico apostólico, mas um personagem imerso em complexidade e paradoxo. Ao percorrer os evangelhos, somos conduzidos aos versículos que delineiam a presença de Judas na saga de Cristo. Mateus 26, versículo 14 ao 16, como uma projeção inicial, introduz o momento em que Judas conspira. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e disse: "Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei." Palavras que reverberam como um eco do destino que se desenha. Marcos, no capítulo 14, versículo 10 e 11, desvela mais uma camada, revelando o trágico pacto. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava uma oportunidade para o entregar. Lucas, no capítulo 22, versículos 3 e 6, expande a narrativa, fornecendo vislumbres do momento trágico que se desenrola. A traição de Judas, um enigma que transcende o tempo, reverbera nas palavras do Evangelho. E ele saiu e conferiu com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhe o entregaria. E eles se alegraram e convieram dar-lhe dinheiro, e prometeu, e buscava a oportunidade para lhe o entregar. Estas passagens esboçam o trágico papel de Judas Iscariotes. No canal Ao Rei, desvendaremos não apenas as ações, mas a psique deste apóstolo enigmático, traçando uma linha entre a traição e a busca pela compreensão mais profunda de sua jornada. Prepare-se para desbravar as fronteiras do conhecimento, pois os mistérios de Judas aguardam a revelação. Diferentes interpretações e teorias sobre Judas. Ao desvendar as páginas dos evangelhos, emergem interpretações tradicionais que tentam lançar luz sobre as motivações obscuras de Judas Iscariotes. A narrativa bíblica, porém, é um quebra-cabeça complexo, e as teorias entrelaçam-se como fios intricados. Nas tradições cristãs, a figura de Judas é muitas vezes enquadrada como o arquétipo do traidor, impulsionado pela ganância e deslealdade. Em Mateus 26, versículo 15, destaca sua barganha com os líderes religiosos, insinuando uma motivação financeira. Contudo, esse é apenas um vislumbre das camadas que envolvem essa trama. Contrastando com a narrativa convencional, teorias alternativas lançam dúvidas sobre a simplicidade do papel de Judas. Algumas sugerem que ele poderia ter sido um instrumento divinamente designado, desempenhando um papel crucial no plano de redenção. Outras exploram a possibilidade de conflitos internos, questionando se Judas, de fato, buscava chamar a atenção para as injustiças percebidas. À medida que sondamos as profundezas da personalidade de Judas, encontramos debates sobre sua relação com Jesus. Alguns teólogos sugerem que sua traição foi resultado de mal-entendidos ou expectativas não atendidas em relação ao Messias. No canal Ao Rei, abraçamos o desafio de desvendar essas teias complexas, não apenas explorando as interpretações convencionais, mas também mergulhando nas nuances das teorias alternativas. Prepare-se para uma jornada intelectual que transcende as fronteiras do óbvio, enquanto desenterramos os diferentes estratos de significado nos mistérios de Judas Iscariotes. Nas linhas intricadas da Bíblia, encontramos histórias que ecoam a complexidade das relações humanas, lançando sombras sobre a traição e iluminando o caminho do arrependimento. Uma parábola que ressoa é a da ovelha perdida, onde um pastor deixa as 99 para buscar a única que se desviou.
Este relato, embora não trate diretamente da traição, tece a importância da busca, da reconciliação e do amor redentor. No contexto bíblico, a história de Davi e seu amigo próximo, Urias, lança luz sobre as consequências da traição. Ao envolver-se com Batseba, Davi não apenas traiu a confiança de um amigo, mas testemunhamos as ramificações de suas escolhas na trajetória do rei. Essa narrativa ressoa, apontando para as complexidades das relações humanas, as quais transcendem o tempo. No Evangelho de João, o capítulo 13, versículos 34 e 35, destaca as palavras de Jesus sobre a importância do amor e da lealdade entre seus seguidores. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essas palavras ressoam como um lembrete da essência das relações cristãs, sublinhando a traição como uma antítese ao amor que deveríamos nutrir. À medida que exploramos as histórias e o contexto bíblico, traçamos conexões entre parábolas e vivências, destacando os fios invisíveis que unem as narrativas. Preparai-vos para uma imersão nas tramas complexas da Bíblia, onde os mistérios de Judas Iscariotes se entrelaçam com as lições eternas sobre lealdade, discernimento e redenção. Reflexão sobre suas escolhas e consequências. Ao contemplarmos as escolhas trágicas de Judas Iscariotes, somos conduzidos a uma análise profunda dos versículos que delineiam seu destino e as consequências imortais de suas decisões. Em Mateus 26, versículo 47 ao 50, testemunhamos o momento dramático da traição, quando Judas se aproxima de Jesus com um beijo traiçoeiro. Essa representação visual da deslealdade intensifica a trama, destacando a natureza sutil e íntima da traição. Entretanto, é em Mateus 27, versículo 3 ao 5, que encontramos uma janela para o tumulto interno de Judas após entregar Jesus. Então Judas, que o traíra, vendo que ele fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: que nos importa? A responsabilidade é tua. Esses versículos desvendam não apenas o peso da culpa, mas também a indiferença cruel daqueles que antes incentivaram a traição. A narrativa de Judas se desdobra em tragédia, culminando com um ato desesperado. Em Mateus 27, versículo 5, somos confrontados com a morte solitária de Judas. E, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O cenário é sombrio, evocando imagens vívidas da consequência final de suas escolhas. Ao refletirmos sobre as escolhas de Judas, o canal ao Rei busca não apenas compreender os eventos, mas penetrar nas profundezas da psique humana. Preparai-vos para uma análise penetrante, onde a dramaticidade dos versículos ressoa, sublinhando as lições eternas sobre livre-arbítrio, arrependimento e as tramas intrincadas do destino nos mistérios de Judas Iscariotes. Ao mergulharmos nas escolhas trágicas de Judas Iscariotes, nos deparamos com versículos que delineiam um destino marcado por consequências imortais. Em Mateus 26, capítulo 47 ao 50, somos testemunhas do momento dramático da traição, quando Judas, com um beijo traiçoeiro, entrega Jesus. Essa representação visual da deslealdade intensifica a trama, ressaltando a natureza sutil e íntima da traição, como uma sombra que se insinua nos momentos mais próximos. Contudo, é em Mateus 7, 3 ao 5, que se revela o tumulto interno de Judas após a condenação de Jesus. Ao mergulharmos nas escolhas trágicas de Judas Iscariotes, nos deparamos com versículos que delineiam um destino marcado por consequências imortais. Ao refletirmos sobre as escolhas de Judas, somos desafiados a examinar nossas próprias decisões. Como espectadores desta história, identificamos paralelos entre suas experiências e as encruzilhadas que todos enfrentamos. A lição fundamental reside na importância do discernimento e da integridade ao escolhermos nossos caminhos. Versículos inspiradores nos orientam nesse processo de reflexão e aprendizado. Passagens que destacam o poder do perdão, como suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente se alguém tiver queixa contra outro,
Colossenses 3, capítulo 13, ressoam como guias compassivas em nossa jornada. Além disso, a busca contínua por autoconhecimento é iluminada por versículos que nos encorajam a examinar nossos corações. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e a minha mente. Salmo 26, versículo 2. Torna-se um convite para uma profunda introspecção, alinhada com o propósito de nossa busca espiritual. Essas lições não são apenas preceitos abstratos, são bússolas práticas para uma vida de retidão. A história de Judas serve como um espelho, refletindo a realidade de que nossas escolhas moldam nosso destino espiritual. Assim como a luz destaca as sombras, esses versículos iluminam o caminho para uma jornada mais consciente, compassiva e alinhada com os princípios divinos. Vamos orar. Amado Pai Celestial, dirigimo-nos a Ti com humildade e gratidão por este momento de reflexão e comunhão. Reconhecemos a complexidade das escolhas em nossas vidas, assim como vimos nas lições da história de Judas. Pedimos, Senhor, que nos ilumines com Tua sabedoria enquanto contemplamos nossas próprias jornadas espirituais. Dá-nos a graça do perdão, para que possamos perdoar como somos perdoados por Ti. Concede-nos a sabedoria para buscar o autoconhecimento, para compreendermos nossas motivações mais profundas. Que a retidão guie nossos passos, para que possamos andar no caminho da verdade e da integridade. Senhor, envolve-nos com Teu amor e misericórdia. Que a comunidade que se forma neste momento de oração seja fortalecida pela compreensão mútua e pela busca coletiva pela Tua vontade. Capacita-nos a aprender uns com os outros, a apoiar-nos mutuamente nas jornadas espirituais e a crescermos em Tua graça. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. À medida que encerramos este momento de reflexão e oração, quero incentivar cada um de vocês a considerar profundamente as escolhas que fazemos em nossas vidas espirituais. Assim como Judas enfrentou dilemas, nós também enfrentamos decisões que moldam nosso caminho. Que possamos buscar a orientação divina, encontrando nas Escrituras e na oração a sabedoria para tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Convido todos a compartilharem suas reflexões nos comentários abaixo. Que este espaço se torne um fórum de discussão e apoio mútuo, onde possamos aprender uns com os outros e crescer em nossa jornada espiritual. Que as palavras compartilhadas aqui sejam fontes de inspiração e encorajamento para todos nós. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada coração que participou desta reflexão. Que a luz divina nos guie em nossas escolhas, capacitando-nos a viver vidas que honram e glorificam ao Rei dos Reis, e que a paz de Deus esteja convosco.